Oi, oi! Cheguei. Vou colocar isso aqui que eu acho que fica melhor. Que Ô, delícia! Lude, você não sabe como eu tô feliz, Lude. É um prazer para mim. Vê se tá me escutando direitinho. Eu tô te escutando Tá dando para perfeitamente. ouvir? Ah, então Pessoal, tá vocês estão bom. escutando, Lude? Às Eu vezes já eu tô não falando gosto de fazer. intimidade, viu? É, eu sei, já tô vendo, mas eu Lude. adoro que me chama de Lud, pode chamar à vontade. Não, e uma curiosidade é que você tem o mesmo nome que a minha irmã. Minha É irmã também é mesmo? Ludmilla. Minha irmã É também é Ludmilla. Só tem uma mesmo? irmã, Não sabia disso. pois É é. mesmo? É, E você chama ela de Lud também? chama de Lude também. É, todo mundo Aí a chama. gente acaba associando. Que bonitinho, que bom, que bom, que bom. É um prazer para mim, tá? Tá aqui hoje, é um prazer para mim estar falando aqui no seu Instagram. Adorei o convite. E espero que seja super proveitoso o que a gente tem para falar hoje para todo mundo, né? Pois é. Gente, como eu falei, estava falando aqui antes dela chegar, eu estou realizando um sonho hoje, né? Porque eu sou apaixonada por esta mulher no bom sentido. Ah, gente, é bonitinha demais, meu Deus do céu. Jones Eu que não me também ouça sou, falar um viu? negócio desse. É, obrigada, viu? Obrigada e É. parabéns pelo seu trabalho, que eu tenho acompanhado. Vejo aí seus Instagrams, vejo as coisinhas que você posta e adoro. Tô sempre ali vendo. Viu? E eu Parabéns, adoro o tá? seu, né? Já de muito tempo. Inclusive, essa live saiu, gente, porque uma das meninas, essa semana, né, eu fiz uma enquete e tal, e aí algumas meninas falaram assim, uma menina fez uma pergunta assim, em quem você se modela, né? E aí eu citei, né, a Ai, doutora ai, ai. Ludmilla, porque é verdade, né? É verdade. Ai, ai. Ludmilla, Obrigada. gente, quando eu ainda era estudante de estética, eu É perseguia porque tem ela nos muito congressos. tempo, né? Tem muito tempo, né? Aí todo congresso que eu ia, eu passava no stand dela, né? É. Aí eu me lembro até hoje, da primeira vez que encontrei ela, né? Aí eu olhei assim pra ela, assim, toda bestalhada. Aí eu falei assim, eu vim só pra ver você. Bonitinha. Aí ela me deu um abraço Sempre assim, foi ó, carinhosa. É que verdade. linda, que É verdade. fofinha, que não sei o quê. Mas o mais bacana disso tudo, sabe o que que é o mais bacana? É que a gente fica sem se encontrar, né? A gente não Isso, tem um dia a dia. E quando a gente se encontra, é sempre parecendo que a gente já se conhece há muito tempo, né? Como se a verdade. gente já se visse, já conversasse, porque tem aí uma relação que eu acho que é uma relação de carinho, de admiração, tanto talvez sua quanto minha. E aí isso faz uma energia boa que toda vez que a gente se encontra, a gente pode ficar uma. Por exemplo, nós estamos conversando aqui agora como a gente estivesse conversando ontem, né? E quanto tempo a gente não Verdade. se vê? Então é muito gostoso. Gente, isso é o mais gostoso de tudo. É Talvez isso verdade. seja o mais gostoso de tudo e agora das lives, né? Com Falar certeza. como se estivesse encontrando ontem. Vai ser muito É. bacana, A viu? gente está distante, mas ao mesmo tempo está perto, né? Exatamente. E Exatamente. assim, a professora Ludmilla, gente, ela é assim, para mim, né, uma referência na estética, porque ela veio para mim e ela me trouxe o que eu levo muito para vocês hoje, né? Tudo que a gente traz, às vezes a gente carrega isso de alguém, né? A gente tem esse DNA da estética aí. Uhum. E assim, o que me faz fã do trabalho dela é porque ela fala muito de cuidar da pele, né? De Sim, é verdade. funcionalidade de pele. E eu me lembro que no primeiro congresso que eu ouvi isso, para mim isso soou muito diferente de tudo que eu vinha ouvindo na estética até então, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de tratamentos de manchas, de tratamento, né, para rejuvenescimento, as pessoas falam muito de agressão, né, É. de inflamar, tem que inflamar, tem que inflamar, tem que inflamar, Tem que mas sair com a cara inchada, tem que ficar é, vermelha, né? É tem que assim mesmo. sangrar, Tem que sangrar. É tipo isso. né? E a gente nunca precisou tanto, né, de conhecimento da pele nessa pandemia, né? A Pois gente é, nunca precisou tanto. Então eu falo assim, só quem conhece muito vai sobreviver à pandemia. Quem é baseado só na tecnologia do aparelho ficou perdido um pouco, porque na verdade a gente precisa continuar cuidando da gente e do nosso cliente, né? Então a gente nunca precisou tanto de conhecer a pele, né? exato, Nunca a gente conhecimento de foi tão pele, exatamente. cosmetologia,
O que fazer nessa pele no dia a dia, né? Porque na verdade não foi um mês, estão sendo quase 90 dias, 3 meses, né? E 3 meses sem aquela pessoa ir cuidar no consultório, essa pessoa não vai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, estamos todos fechados e a gente tem que continuar se cuidando. Então nunca se precisou tanto de conhecer a pele, né? Eu adoro, né? Verdade. Nunca se precisou tanto de cuidar do cliente de longe, né? Aquele cliente que te chama no WhatsApp, desesperado com alguma coisa, aquele cliente que te liga. E aí, só conhecendo muito para a gente poder dar conta, né? Verdade. Outro dia aconteceu um caso que eu acho que era bom a gente contar, um caso assim, que é um caso bacana. Uma pessoa que trabalha no consultório e essa pessoa tem um problema de pele, um problema mesmo, uma doença de pele. Uma psoríase, para ser bem específica. E essa pessoa estava sendo levemente orientada por mim, ela não é minha cliente, é uma pessoa que trabalha com a minha cliente, né? Sim. E foi muito interessante que essa pessoa piorou, tem psoríase. Estou contando esse caso, não sei nem se a pessoa está escutando, mas não tem problema, né? Não vou citar nomes, mas é um caso bacana. E aí essa pessoa me ligou, Ludmila, ela piorou demais, ela piorou demais. Eu falei, gente, para ela piorar, só tem 2 caminhos, né? Ei, Sérgio, prazer, viu, te ver aí. Foi muito interessante porque ela falou assim, que ela piorou, e aí eu comentei assim, olha, provavelmente ela estava tomando muito corticoide, e provavelmente ela deve ter começado a fazer alguma coisa que a gente orientou, parou o corticoide de uma vez e deu um efeito rebote, ou então ela levou um susto muito grande com alguma coisa. Foi muito interessante que ela estava tomando corticoide oral, eu não conheço ela direito, não era minha cliente, entendeu? Tomando corticoide oral, ela parou completamente tomando por conta própria, passando corticoide tópico por conta própria. Ela parou imediatamente e morreu uma pessoa dentro desse estabelecimento de Covid. Então, quando a gente conhece muito de pele, a gente sabe até lidar com algumas coisas que a gente não imaginaria se a gente não conhecesse tanto. Então, na verdade, a piora não foi porque a gente começou a fazer alguma coisa pior, foi por causa das ações que aconteceram ali. A parada abrupta do corticoide e o susto, né? Com a pessoa que estava entre elas ali, que faleceu de Covid. Então, a pessoa fica assustada, apavorada, já acha que pegou, né? Verdade. Então, tem um efeito, Então, isso que eu tô te falando, conhecer de pele é muito bacana porque a gente sabe lidar com algumas situações que parece já um raio-x. Você já pensa, já fala assim, epa, não foi isso aqui. Então, eu falo que a gente nunca precisou tanto de conhecimento, né? Verdade. E o que eu adoro é que agora, gente, vocês não tem mais desculpa para não conhecer de pele, porque a professora Ludmila tá fazendo tudo. Ela joga dica no Instagram, ela coloca até podcast no Spotify. Tem podcast agora, toda quinta-feira, 4 horas da tarde. Pois é. Eu queria que fosse todo dia, mas eu tenho medo de não dar conta de todo dia, que é tanta coisa para falar, então eu deixei só na quinta-feira, senão daqui a pouco eu não dou conta, né? Pois é. Mas assim, agora não tem mais desculpa para dizer que não sabe de pele, que não conhece de pele. Tem o que tem aí, o que não falta agora é informação, né? E hoje ela está aqui para falar justamente de pele, né? Exatamente. Vamos começar a falar um pouquinho, então? Bora! Uma coisa interessante é que hoje as pessoas... eu estava vendo umas imagens recentemente, né, na internet, de como as mulheres, por exemplo, mais velhas, hoje em dia, elas não parecem que estão na idade que estão, né? Sim. Uhum. Eu estava vendo, por exemplo, atrizes como Jennifer Lopez, né, que são cinquentonas, né, já. Tem mulheres de 60, né, algumas atrizes de Hollywood, e até umas brasileiras mesmo, que você vê que a pele delas, né, cronologicamente não bate assim com a idade, né? E eu lembro desse teu conceito de pele sem idade, porque todo mundo quer ser assim, né? É verdade. Todo mundo quer ter uma pele assim. Mas para você, o que é que precisa ocorrer para que a nossa pele, né, não acompanhe, no caso, o nosso envelhecimento cronológico? Esse tema eu adoro fazer, né? Eu acho que o ano passado e o ano retrasado foi a palestra que eu dei quase que a Bruna Lombardi também, mas a Bruna Lombardi eu não acompanho o que ela faz, mas enfim, ela é um exemplo, né? Bruna Lombardi, ela gente. Todo mundo quer ser Lombardi. Aí, exatamente. Mas eu falei que ano passado e ano retrasado eu andei o Brasil inteiro fazendo só essa palestra para mostrar que a gente tem hoje muito recurso para poder fazer isso, né?
Hoje nós não vamos falar de recursos injetáveis porque eu não trabalho com nada que seja injetável, mas conheço muita coisa, né? Mas além de tudo, a gente ainda tem as tecnologias que não são invasivas e ainda as tecnologias que são invasivas. Então a gente tem tanta coisa que eu acho que as pessoas até se perdem de tanta informação, né? Mas assim, o mais importante de tudo que eu acho é que eu posso ter a tecnologia, sabe? Eu posso ter, então, aparelhos de radiofrequência, de ultrassom focalizado, ter os meus ácidos, para quem trabalha com ácido, eu posso ter os preenchedores, mas nada vai fazer a gente ter uma pele sem idade se a gente não cuidar da pele de segunda a segunda, os 365 dias do ano e a nossa vida toda, até os nossos 100 anos. Isso não existe. Então, eu posso ter a melhor tecnologia, eu posso ter o melhor preenchedor, o melhor profissional, o profissional mais top. Mas o dia a dia, de segunda a segunda, gente, aí sim, esse cuidado, se não tiver, não adianta fazer todas as tecnologias. Então, às vezes, muita gente chega pra gente e fala com a gente assim, ai, doutora, mas eu vou fazer esse procedimento? Ah, então tá, eu vou fazer uma sessão de luz pulsada. Quanto tempo demora? Quanto tempo dura, né? Quanto tempo dura? Aí eu falo, isso não existe, essa resposta não existe, né, gente? Não tem quanto tempo dura, né? Porque eu posso acabar de fazer uma sessão de uma tecnologia, ir para a praia e ficar com o meu rosto no sol. Eu posso ir para acabar uma sessão de tecnologia, nunca usar um produto. Então não adianta só a tecnologia, esse conhecimento, esse ensinamento, essa orientação do dia a dia, ela é super importante, gente. Ninguém fica bonito só com tecnologia. Então, se a gente for lembrar antigamente daquelas cirurgias plásticas que eram, né, lifting total, estica aquela pele. Repuxa, e às vezes a pessoa assim. repuxa, mas o problema não é nem só repuxar, às vezes a pessoa nem ficou ficou até mais jovem porque deu aquela esticadinha, mas às vezes não ficou tão bonita porque não cuidou da pele, só fez aquele estiramento. Daqui a pouco tá toda aparecendo aquela coisa feia, aquela pele feia. Então, o nosso cuidado, ele tem que ser diário. Então, não adianta o nosso cliente. Eu sei que aqui pode ter gente assistindo que é cliente, que é da área da saúde, né, o profissional. Mas não adianta, gente. O nosso cliente, ele tem que ter pelo menos um hábito ou 2 hábitos diários. Se não tiver, toda hora ele vai estar voltando para arrumar, ou então a gente vai cair em descrédito, né? Porque ele vai achar que não melhorou e ele vai procurar outra pessoa. Ele vai dizer que você que não dá resultado, que você não funciona. Exatamente. Não gostei do tratamento daquela profissional ali, não, porque não vi e essa semana eu escutei exatamente isso, uma pessoa que não é nem da área. Ela falou, Ludmila, o problema é que as pessoas não querem perder o cliente. Então elas ficam levando esse cliente para dentro da clínica como se só ali segurasse. Mas elas não querem mexer só com o que é muito bom, elas querem mexer com aquilo que o cliente não vai embora. Mas o cliente, gente, meus clientes não me abandonam. Eles podem abandonar, sim. Às vezes eu não tenho horário, às vezes eu estou viajando, mas eles arrumam um jeitinho e vão ali. Por quê? Porque eles têm a confiança, porque eles viram a diferença. Então é muito importante a gente poder falar e orientar e saber que a orientação vai ser benéfica até para o resultado do nosso dia a dia do consultório, né? Porque também não adianta eu tratar com um produto, uma tecnologia invasiva, então fiz um preenchimento, coloquei um fio, coloquei um preenchimento com ácido hialurônico, mas os preenchimentos são localizados, a pele precisa de ser tratada da mesma maneira. Então, às vezes, eu posso fazer alguma coisa na área dos meus olhos, eu posso fazer uma coisinha, às vezes, no bigode chinês, mas e o resto da pele? Isso tem que acompanhar, né? Por mais que eu trabalhe com toda essa coisa da harmonização, isso é muito importante. Não, e eu acho legal, sabe o que, Lud? Sabe o que eu acho legal? É que eu lembro que teve uma palestra sua que eu assisti e que você fala muito sobre essa questão de a gente não setorizar a pele. Sim, não dividir, né? Porque tem gente que fala assim, a pele do rosto, a pele do corpo, a pele da área íntima, né? Então, por exemplo, se tem uma ruga, né, aqui no rosto, tá acontecendo uma ruga no rosto, então você não está provavelmente só com problema no rosto. Sim, né? Você não está com problema só aqui, é na pele, né? Na pele toda, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente escuta isso, e isso é difícil, gente. Eu falo que se eu viver 100 anos, isso ainda vai acontecer.
A pessoa fala assim, ai, doutora, então, se eu tiver uma mancha aqui, esse produto é para usar só na mancha? Eu falo, gente, mas a pele em volta da mancha que está ali atrapalhando a mancha. Então, a gente tem que trabalhar a pele como um todo. Não adianta trabalhar só um pedacinho. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender e a gente tem que ensinar para o nosso cliente, né? Até Mas eu porque a estava mancha querendo... é só uma exteriorização de algo Exatamente, de baixo, algo né? que está errado lá dentro. Sim. Então, assim, para a gente poder falar de pele sem idade, né? E como a gente aí colocou no tema, pele sem idade significa uma pele sem manchas, sem rugas, né? Sem envelhecimento, né? Primeiro, eu já falei que o tratamento tem que ser diário, intensivamente diário. Então, existem algumas coisas que eu falo que elas têm que ser adotadas nos nossos hábitos diários para sempre, não tem tempo. Então, se eu for tomar um nutricosmético, às vezes o meu cliente assim, doutora, quanto tempo eu vou tomar? Eu falo, gente, hello, deu certo? É para sempre, né? Então, doutora, então eu vou tomar isso só 3 meses? Poxa, se é um trabalho, uma coisa que vai tomar, ou que vai passar, ou que vai alimentar para a pele, então vai ter que ser durante o resto da vida, talvez. Não tem um espaço de tempo, a não ser que fosse uma coisa localizada. Mas quando uma coisa localizada, uma estria, aí você quer até a estria melhorar, né? Às vezes a sua ruguinha desapareceu, você quer parar de fazer aquilo, mas se você parar daqui a um tempo, gente, vai voltar, porque a gente continua envelhecendo, a gente continua oxidando, a gente continua se cuidando mal, para quem não se cuida bem, né? Então, assim, eu Verdade. queria falar de algumas coisas que eu poderia dar dicas para quem está assistindo a gente que não é da área, que é né, uma pessoa que é um cliente, e para quem também é profissional, né? Que eu falo que Pronto. são dicas básicas, né, para uma pele sem idade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa pele é uma estrutura quase que completamente lotada de colágeno por dentro dela, né? Então, essa parte interna da pele que sustenta a nossa pele, que a gente conhece como derme, né? Essa derme, que é lotada de colágeno, dentro, no meio desse colágeno, nós temos as estruturas que nos mancham, nós temos as estruturas ali dentro que nos fazem ficar com a pele mais oleosa, nós temos ali dentro as estruturas que fazem a gente ter um edema, ficar mais inchada, menos inchada. Todas essas estruturas estão apoiadas dentro da minha pele e apoiadas nessa estrutura que preenche minha pele, que é o colágeno. Então, é como se o colágeno fosse a base, fosse o terreno que sustenta todas essas estruturas. Então, se essa base, esse terreno está estragadinha, a minha melanina trabalha mais. Se esse terreno está estragadinho, a minha glândula sebácea que vive ali naquele terreno também trabalha mais, deixa a minha pele mais oleosa. Se esse terreno, essa base, está alterada, os meus capilares arteriais e linfáticos que moram ali ficam também mal apoiados. Então, a base da pele é que sustenta as estruturas e que faz essas estruturas estarem bem posicionadas ou mal posicionadas. Se elas estiverem mal posicionadas, teremos problemas na pele. Se elas estiverem bem posicionadas, elas vão trabalhar de uma forma funcional, que é o que eu sempre falo, e vão trabalhar de uma forma organizada. Então, a minha pele vai ser menos envelhecida, menos manchada, menos oleosa, menos desidratada. Então, a base por dentro, pessoal, precisa estar bem estruturada. Por isso que eu falo sempre que nós somos colágeno dependentes. Se a gente quer ter uma pele sem idade, né? Então, eu tenho uma pele boa, não quer dizer que eu não vou mostrar a idade que eu tenho, mas eu tenho uma pele boa aos 50, aos 60, aos 70, aos 40. Uma pele sem rugas, uma pele sem pitose, sem quedas, uma pele com a flacidez natural, mas não aquele despencamento. Eu preciso dessa base estar impecável. E essa base é composta quase completamente por colágeno. Então é como se eu tivesse que acordar assim, fazendo uma brincadeira, né? Meu colágeno, meu colágeno. Dormir, meu colágeno, meu colágeno. Acordar, meu colágeno, meu colágeno. É como se tivesse assim, acordou e dormiu. Se quiser ter uma pele sem idade, não é ficar também doente, não é isso. Mas saber que você cuidou dele durante os seus durante o seu dia, durante a sua noite. Então, essas ações é que vão fazer a gente lá na frente manter qualquer tratamento dentro do consultório e às vezes até
vamos dizer assim, otimizar os tratamentos dentro do consultório, né? Então, se eu fizer um microagulhamento, ele é extremamente bem-vindo para a gente ter uma pele sem idade. Extremamente bem-vindo. Eu adoro um microagulhamento. Também adoro. Mas eu preciso de quê? A hora que eu faço, fui embora para casa, a pele regenerou, e aí eu não vou fazer outro agora, vou fazer outro só daqui 6 meses. Como que faz até eu fazer outra sessão? Meu dinheiro acabou, não dá para fazer outra sessão, como que eu vou fazer até outra sessão? Então a gente não vai poder fazer microagulhamento a vida toda ou toda hora. Então eu tenho que arrumar, manter o que eu consegui e depois fazer um outro. Se a gente não fizer nada, a gente vai perder tudo aquilo, não é? Vamos Verdade. perder aquilo, exatamente. Então, algumas ações que eu queria falar que são básicas. Primeiro a gente falou do colágeno. E falando desse colágeno, eu queria falar de alguma coisa que ajuda a melhorar a estrutura, ou a melhorar a produção, ou regeneração, né? E uma dessas coisas, gente, são estruturas que fazem o nosso colágeno ficar organizado, firme, bem estruturado, né? O Isso nosso é colágeno, maravilhoso. o nosso colágeno é uma estrutura proteica, pessoal. Ele é uma proteína, ele é feito de aminoácidos. Essa palavra aminoácido, proteína, já é uma coisa que muita gente já fala, fica mais fácil de falar, né? Então, se é uma estrutura proteica e se eu preciso de proteína para deixá-lo íntegro, então eu vou ter que me alimentar de proteína, eu vou ter que passar alguma coisa na minha pele que refaça a estrutura desse colágeno e talvez até mesmo potencializar com um nutricosmético via oral. Então, se a gente faz esse tratamento de dentro para fora, de fora para dentro, é como se eu blindasse a minha pele na região que eu falei desde o início, que é a região base, né? É a base da minha pele, que é a derme. Então, se eu blindo essa minha pele, eu realmente vou ter uma pele sem idade, com muito menos problemas e às vezes com problema nenhum, né? Então, a gente precisa... Só um Pode falar. minutinho. Eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto e te fazer uma pergunta. Porque o que eu tenho visto Você pode me bastante. parar a hora que você quiser, tá? Eu Pronto. disparo mesmo, porque eu fico Porque eu meio que acho não que dá tempo, pode porque ser na hora uma que eu olho, dúvida. tá acabando. Não tem nada, não. É porque é uma dúvida que muita gente pode ter e que eu tenho visto que está acontecendo, né? Você é a rainha da permeação, né? Que entende muito de permeação cosmética. E o que eu tenho visto, por exemplo, né? Muitos cosméticos com nome assim, colágeno, né? O colágeno, Uhum, assim, lá no rótulo. E uhum. a gente fala, ah, porque a pele, né, precisa de colágeno. Tá? Então, às vezes, muita gente pensa que esse colágeno que está lá no rótulo, que ele vai funcionar na pele. O que eu quero te perguntar é, esse colágeno que vem na sua forma pura no rótulo, ele Uhum. permeia? Você está falando do produto cosmético, né? É, produto cosmético. Não. E o colágeno na forma É. normal, né? Que O você co- falou, o colágeno é proteína. Isso. Quando eu comecei a minha carreira, eu vou contar uma coisa aqui que faz anos que eu não falo isso, anos, anos, anos. Quando eu comecei há muito tempo atrás, tinha uma máscara de albumina. Isso nem é do seu tempo, tá? Porque isso nem tem mais. Uma máscara de albumina. Albumina é o quê? A clara do ovo, Sim. né? Eu não entendia nada, isso vai ter mais de 28 anos, talvez quase 30, eu não entendia nada. Você comprava aquele produto, passava no seu rosto, eu estava começando a mexer com cosmetologia, e aquele produto secava, porque era albumina, a clara do ovo, tinha um cheirinho ruim, apesar de ser comprado pronto, e ele te esticava, né? Então, na hora que você tirava aquilo, você estava esticadinha. Por quê? Tava feito Porque tensor, né? ele estava um efeito tensor. E quando a gente não sabe nada, igual eu não sabia há 30 anos atrás, você pensava, meu Deus do céu, descobri uma coisa maravilhosa. Então, esse colágeno que vem escrito só a palavra colágeno, do lado de fora, né? Ele vai fazer esse efeito tensor, mas ele não vai entrar na pele. Para entrar na pele precisa de ter um. Então, vou te dar um segredinho meu que eu tenho numa máscara. Né? Aí, ó, Todo mundo gente. aqui, muita gente aqui deve saber que eu tenho uma linha de cosméticos hoje, né? Mas você já me Fantástica, por conhece sinal. muito antes de eu ter, né? Então você já sabe que a Conheço. minha aula é a mesma, cada dia mudando, mas é a mesma esse ensinamento. Então, Uhum. por exemplo, assim, nessa máscara eu tenho um lipossoma que ultrapassa a pele e entra na derme, mas eu também tenho um pouquinho de colágeno
para ele dar esse efeito. Então, entra a matéria-prima, que é o extensil, ele entra na pele, faz a retração do colágeno de dentro, e aí ele tem um colágeno que do lado de fora faz aquele efeito lifting para que o cliente fique feliz. Mas a gente sabe que quem vai fazer o efeito de verdade foi o extensil que entrou dentro da pele. Porque ele tem um permeador, então ele chegou, ele entrou. Mas aquele momento daquele estiramento, para o cliente, às vezes até para o profissional, dá aquela ajuda, o profissional fala, ai gente, estiquei aquela carinha. Mas na verdade, o efeito verdadeiro mesmo foi daquilo que entrou. Então, a gente faz as duas coisas, colocamos as duas coisas. Um que entra e o que faz um efeitozinho que a estética gosta, que é aquele efeito Cinderela, né? Mas o que entrou está tratando de verdade. Então, a gente precisa que ele entre. Quando vier escrito só colágeno puro, ele realmente só faz esse efeito tensor. Que não é ruim, mas não é um tratamento. Aí é um efeito Cinderela. Vai fazer o movimento naquela hora e pronto. Eu não gosto de trabalhar com nada que seja feito Cinderela. Eu gosto de tratamento de verdade. Acredito que você também. Então, a gente quer que tenha um permeador, que entre ali na pele. Exato. Né? Inclusive, eu falo muito disso porque, principalmente, como eu sou uma pessoa que eu foco muito na estética do lado mais natural, aí às vezes o pessoal fica, Pro, eu posso usar máscara de café? Eu posso usar esponja de açúcar? Eu posso passar de mamão, leite de arroz? Gente, nada disso permeia. Exatamente. Mas eu falo, gente, macromoléculas não permeiam, né? É simples. Mas as pessoas têm dificuldade, às vezes, para entender, né? Que às vezes vai fazer ali só na camada córnea, nem penetra nem na epiderme, às vezes. Mas a internet, ela tem um probleminha, né? Eu falo que eu sou do tempo que não tinha internet, né? Assim, do jeito que a gente tem hoje. A gente está aqui conversando, essa coisa da live e tudo, né? A informação, às vezes, ela chega de uma maneira também, às vezes, de profissionais renomados, né? Então, ontem, eu escutei, vou falar aqui, não vou falar o nome, mas vou falar para vocês entenderem, um dermatologista muito renomado, ensinando que a água do arroz que ficou de molho, ela serve como um tônico facial. Então, quando eu vejo isso, olha, eu acho que eu chego até a envelhecer, porque assim, falo, Jesus. Então, quer dizer, uma água de arroz. Aí a gente tem que passar muita coisa, porque a gente, olha, sinceramente, aí essa informação que chega, ela confunde os clientes. Os clientes vão fazer aquilo e vão achar que aquilo ali vai dar diferença. Eu vi a mesma coisa hoje, uma esfoliação de sal. E se não passar sal para esfoliar, e dermatologia... Mas isso que eu tô falando, eu acho assim, se você não é da área de saúde, eu até vou entender. Mas se você é da área de saúde, gente, vamos ser sérios e vamos dar a informação correta. O nosso cliente merece uma informação correta. E não custa nada a gente dar uma informação correta. A gente ser verdadeiro, ser autêntico e falar, não, isso não resolve. Porque senão eu vou chegar amanhã e fazer uma live falando que antigamente eu passava clara de ovo no meu rosto e aquela clara de ovo fazia efeito. Poxa, nós já passamos dessa época, né? De achar que fazer aguinha de água misturada, que eu não sei o que lá, vai fazer efeito. Então, essa informação tem hora que ela é complicada. E dá dó, porque o cliente acredita. Ele acha que vai fazer. E aí ele perde uma oportunidade e um conhecimento que ele merece também, né? A gente tem que educar. O nome da máscara também. Quer saber o quê? Eu não escutei. O pessoal está perguntando o nome da máscara, algumas meninas aqui. Essa máscara que eu falei agora, meninas, é a nossa máscara funcional dourada da Bibele, tá? Eu não sei, a Isabela está assistindo aí, mas depois vocês entram no site da Bibele, vocês vão ver a máscara, mas é só vendida para profissional. Ela é a máscara funcional dourada, tá? Isabela podia deixar o telefone dela aí, Isabela, para o pessoal às vezes entrar em contato. Isabela é uma especialista Bibele que está acompanhando aí. Pronto. Eu não sei se eu não estou vendo mais, se ela está deixando. Aqui parou de rodar, eu não sei se ela colocou. Mas enfim, eu queria comentar com você que essa máscara, gente, ela é uma máscara vendida só para o profissional e ela chama máscara funcional exatamente porque a gente trabalha na Bibele funcionalidade de pele. Então tem a máscara funcional que trabalha mais o colágeno, máscara funcional que trabalha mais elastina, enfim, é isso aí. Ela tá aqui, ela falou aqui, máscara funcional dourada. Isso, deixa seu telefone, Isabela, para as meninas. Então, olha só mais o que eu queria falar. A gente falou da proteína, nós falamos, por exemplo, de melhorar a estrutura do colágeno. Então,
como aqui a gente tem pouco tempo, não é exatamente um curso, é importante a gente saber que a vitamina C na pele, tomando, ela não faz esse efeito, tá, gente? A vitamina C que a gente toma não produz colágeno. Só a vitamina C que a gente passa topicamente. Já tem artigo que mostra isso. Então, a vitamina C tópica, ela vai ajudar. Quando ela tem um permeador que leva ela também até o colágeno dentro da pele, ela vai estimular a produção de novo, né, de fibroblastos e um novo colágeno. Então, a vitamina C seria uma companheira nossa durante os nossos 100 anos. Eu falo 100 anos, gente, porque é durante a vida, né? Então, se todo dia eu colocar minha vitamina C, eu coloco a minha vitamina C 2 vezes por dia, todos os dias. Também. Porque eu quero melhorar, é lógico, quero melhorar, quero otimizar. Então, essa vitamina C entrando a nível dérmico, né? Eu gosto muito da vitamina C, aonde eu coloquei também na minha linha, que é a vitamina C que vem dentro de um permeador, que é todo feito de silício, que é o Silanol. Porque eu entrego as duas coisas, eu entrego a vitamina C e esse carreador que leva a vitamina C até dentro da pele. Então a gente consegue, todo dia colocando a vitamina C, estimular a produção de um novo, de fibroblastos e às vezes um novo colágeno, antioxidar, melhorar, clarear. Então, quer dizer, se a gente tivesse que escolher uma coisa, uma vitamina C com permeador que vai entrar na pele, lá dentro, gente, não é só do lado de fora, eu já tenho uma grande arma aí para o meu dia a dia. Então, eu vou fazer meu tratamento no consultório, fiz uma radiofrequência, fiz um microagulhamento e faço a manutenção ali com a vitamina C. É uma ideia que parece que é boba, porque todo mundo fala, mas o mais importante que eu estou querendo dizer aqui, gente, a vitamina C que vem dentro de um permeador. Então, não pode ser vitamina C ácido ascórbico puro, que fica só do lado de fora da pele. Então, não adianta, porque eu tenho visto muita gente falar, Jussiara, que a vitamina C tem que ter o pH tal, o pH tal. A gente não fala isso para o cliente, né? O cliente não sabe isso, a gente não tem que ficar falando disso. Mas não é o pH, é a permeação. Exato. Então, existem permeadores que foram desenvolvidos, pessoal, para entregar a vitamina C dentro da pele. Então, isso é muito mais importante eu saber do que qualquer outra coisa. E a Bibele, por exemplo, porque eu trabalho com isso há muitos anos, mesmo antes de ter a Bibele, ela usa a vitamina C dentro desse permeador feito de silício. Então, esse silício é reconhecido pela pele e a pele recebe imediatamente. Isso é um grande diferencial de resultado de tratamento e de estímulo de produção de um novo colágeno, porque ela entra de verdade lá dentro. Então, a gente tem aí uma arma tópica, né? Mas eu também gosto de falar e de dar dica, por exemplo, para o pessoal às vezes tomar alguma coisa, para estimular mesmo um colágeno mais saudável, mais funcional, né? E muita gente me pergunta do colágeno hidrolisado, né? Muita Teve uma gente pergunta pergunta, aqui mais cedo. eu já vi que teve. Então, assim, o que eu queria falar para vocês? Gente, eu não posso responder sobre marcas, porque não tem a ver com a marca, né? A marca que me perguntaram aí é um colágeno hidrolisado, como outras marcas, né? Às vezes ele pode estar mais com marketing mais forte e vocês querem sempre aquilo que está mais na moda, né? Todo mundo quer o que está na moda, né? Às vezes nem o que é muito bom, mas o que está na moda. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, quando a gente come uma proteína animal, a proteína animal, gente, que o meu corpo humano reconhece como compatível com o meu corpo, ele chega na pele com uma facilidade muito maior, biomimeticamente falando, do que o próprio colágeno para tomar. Então, se eu tivesse que recomendar para vocês hoje, o que eu tomo para o colágeno, eu vou recomendar comam proteína animal de boa qualidade, logicamente. Então, se vocês me perguntarem hoje se eu tomo colágeno hidrolisado, não, gente, eu não tomo. Porque eu tenho um conhecimento muito grande, que é o que eu tento passar para vocês, para saber que eu prefiro 1000 vezes comer de manhã um ovo, na hora do almoço um peixe ou uma carne branca, se não for a vermelha, e de noite outra proteína, porque eu vou estar colocando uma proteína que a minha pele vai reconhecer imediatamente. E nem sempre o colágeno consegue chegar na pele como a proteína que a gente come. É isso que eu queria falar. Não é detonando, é só mostrando que tem um caminho que ele é muito melhor. Muito mais biocompatível com a pele. E muito mais barato, né? E quem come... Porque todo mundo quer comprar alguma coisa, né, Jussiara? Quem come economiza.
Quem come economiza. Quem Né? come bem economiza, com certeza. É E uma outra engraçado, Lud, coisa, que você falou disso. Eu tive um professor, né, de agricultura, ele era um chinês. E é isso tem, tipo, quase 20 anos, né? Antes de conhecer você ainda. E ele chegou e me falava assim. Aí ele falava, um dia eu cheguei lá, né, na escola, e tinha uma copa, ele tava com um caldeirão enorme de pé de galinha. E ele era assim, né? ai, já sei dessa história. 70 e tantos anos, e ele era todo esticado. Aí eu falava assim, professor, você tá fazendo essa caldeira aquele colágeno? Colágeno? Olha, ele até não está errado, né? Mas não precisa de perder esse tempo fazendo o pé de galinha. É, Isso aí, gente, aí também a gente também está querendo voltar para o mundo muito antigo, mas ele não está errado, né? é, Mas não precisa, vamos comer, né? Por exemplo, assim, nós temos aí agora uma quarentena onde a gente tem um pouquinho mais de tempo de se alimentar melhor, de repente. Então, vamos priorizar as proteínas de boa qualidade. Eu tenho certeza que isso vai fazer melhorar demais a pele de todo mundo. E a verdade. outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, falei que eram três, espero que dê tempo de falar três. Uma, Dá, eu a já gente falei que é esse tem. colágeno, né? Acho que tem 22 minutos ainda. Dá tempo. Que é, gente, a glicação. Fica difícil falar de pele para mim e não falar de glicação. Tudo bem que muita gente que já me conhece já sabe que eu falo, mas eu também acho que cada hora que eu falo eu vou também ensinando mais, né? A glicação, para quem não sabe, é a ação do açúcar destruindo a estrutura do colágeno meu na minha pele. Então, esse açúcar que faz essa destruição, que modifica a estrutura do colágeno, que faz o nosso colágeno endurecer, essa glicação vai destruir a minha pele, ou vai estragar, ou vai deixar a minha pele mais envelhecida. Porque quando o meu colágeno ele é glicado pelo açúcar, ele desidrata. Então eu perco água na minha pele. Então quanto mais açúcar, mais colágeno duro, enrijecido e menos água dentro da minha pele. A minha pele é hidratada por dentro, ela precisa de água por dentro. Então, é importante a gente saber que para a gente poder desfazer essa glicação, nós temos aí um caminho que é o mais difícil, que todo mundo sai da sala a hora que fala, que todo mundo não quer fazer, que é a alimentação antiglicante, né? Uma alimentação anti-açúcar. Então, eu queria dar um conselho para vocês aqui, que, por exemplo, na quarentena agora, eu sei que muita gente que eu estou vendo que está entrando aí, cada um é de um estado, cada um está com uma quarentena diferente do outro, né? Mas, de qualquer maneira, todo mundo ficou mais preso em casa. Então, o fato de ficarmos mais em casa nos faz comer mais besteira para quem come, né? Ou vamos fazer uma comidinha diferente, ou vamos tomar mais vinho, né? Assim. Então, para a gente ficar mais em casa aconchegante, você faz uma comida. E essa comida sempre envolve mais carboidrato. Então, as pessoas estão piorando a pele na quarentena. E Tenho visto piorando relatos. muito. É Muito. acne, é mancha, né? Fora o pessoal que tem as doenças autoimunes, né? Como Pois você falou, é. psoríase. Exatamente. E aí, o que acontece, Jussiara? O pessoal está comendo mais açúcar, não sabe que é por causa disso, a pele piora e entra todo mundo em desespero. Então, eu posso piorar minha acne na quarentena porque eu comi mais carboidrato. Então, eu gliquei mais a minha pele. Então, a glicação, gente, ela é um veneno para uma pele sem idade. Não queiram ter uma pele bonita, hidratada, funcional e jovem se vocês comerem açúcar demais. Então, quanto mais açúcar, mais destruição do colágeno da minha pele. Isso já é uma coisa comprovada cientificamente, já foi testado em vivo no colágeno. Então, isso é uma coisa que eu já trabalho com isso há muitos anos. Acho que desde que a gente se conheceu, eu já falo disso, né? Sim. E a gente precisa de ativos antiglicantes e de ações antiglicantes. A melhor ação é fazer uma dieta pobre em açúcar, rica em proteínas. Essa é a melhor ação. Só que o que acontece com essa melhor ação? As pessoas saem correndo e não querem falar sobre isso, né? Então, essa é a ação mais difícil, né, O Ciara? Essa que chocolatinho ninguém falta quer. falar mais alto. Pois é, pois é. Então, a gente precisa de conhecer, por exemplo, ativos tópicos, porque quando a gente quer desglicar a pele, tirar o açúcar da pele, não vai ser também um aparelho do consultório que vai tirar, não vai ser um preenchedor, né? Essas tecnologias,
elas não vão... Opa, apagou uma luz aqui, deixa eu ver se eu consigo acender. Essas tecnologias, elas não vão fazer com que a gente fique desglicado. Então, essas tecnologias vão glicar, não vão desglicar. Então, a gente precisa de antiglicantes, exatamente, tópicos e orais. Então, existe um antiglicante tópico que chama-se Alistin. Até o Henrique falou dele. Eu tô vendo o Henrique falando aí, Ele é o parar Alistin pra falar dele. com todo mundo. Põe Alistin nesse povo, né, Henrique? Você tá super certo. Então, o Alistin, ele consegue também entrar na pele, chegar dentro da pele e desglicar esse colágeno. Isso é uma grande arma que a gente tem para a gente e para o nosso cliente. Talvez a única que seja mais fácil. Porque eu, por exemplo, com os meus clientes, eu sou muito exigente. Então, meus clientes têm que fazer uma dieta antiglicante. Eles são obrigados a fazerem. Mas, às vezes, nem todo mundo, né, Jussiara, consegue incorporar, né? Eu falo que ser desglicado, gente, é como se fosse uma religião. Então, por exemplo, eu estou na quarentena, aqui nós estamos numa quarentena até bem rígida, que eu vou falar, vai fazer quase 3 meses, né? Uhum. E eu estou numa alimentação que já é minha alimentação, mas eu estou numa alimentação 100% antiglicante. Por quê? Porque eu não sou doida de piorar a minha pele porque eu entrei numa quarentena. Então, eu não compro biscoito, massa, essas coisas não existem, né? Posso de vez em quando usar, mas não pode ser o dia a dia, né? Não dá para comer todo dia à noite uma massinha e tomar uma taça de vinho, gente, não tem como. Ou então vamos trocar, comemos uma proteína, tomamos uma tacinha de vinho. Então, assim, dá para fazer isso, não é difícil. Só que a gente tem que entender que se a gente não fizer isso, esqueçam que vocês terão uma pele sem idade. Esqueçam. Até a menina está perguntando se pode um bolinho no fim de semana. Pode bolinho no final de semana, mas o dia que comer o bolinho do final de semana, pessoal, não come arroz. Faz a troca. Não, hoje eu quero comer meu bolo. Então, hoje eu não vou comer arroz com feijão. Não, hoje eu quero comer arroz com feijão. Então, eu não vou comer sobremesa. São trocas que a gente tem que fazer, não é difícil. Pois é. Só que para quem é profissional, é interessante conhecer o Alistin, porque o Alistin, ele vai ser aquele uso tópico que você fica mais tranquila com o seu cliente. Porque o seu cliente, às vezes, não te obedece muito na alimentação, né? E existem nutricosméticos também antiglicantes, que a gente pode tomar. Só que quando a gente toma, gente, um nutricosmético, o que acontece? O nutricosmético, ele entra no meu corpo e ele, às vezes, não vai diretamente aonde eu quero. Eu quero que o meu rosto não tenha rugas. Então, quando eu tomo um nutricosmético antiglicante, ele não vai diretamente para o meu rosto, né, gente? É igual ele tem o corpo inteiro, né? Exatamente. Ele é sistêmico, né? Então, se eu tomar meu antiglicante hoje, ou se eu tomar meu colágeno hidrolisado hoje, maravilha. Mas ele foi para onde? Ele foi lá para minha mão, que está envelhecida, ele foi para meu rosto, que está envelhecido. A gente não sabe, ele é sistêmico. Por isso que a coisa tópica, ela é mais pontual e por isso também ela blinda a pele de uma forma mais fácil. Porque o tópico, igual eu falei no início da nossa live, ele tem que ser usado, gente, sempre 2 vezes por dia. Sempre, sempre, sempre. Não queiram usar um produtinho só de manhã ou só à noite. A gente precisa de estabilizar a nossa pele, a gente precisa de blindar a nossa pele. Então, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. É religião mesmo. É religião. É tipo aquele pessoal que é muçulmano, que tem a obrigação de virar para a Meca várias vezes no dia e tem o horário certo e fazer Exatamente. a mesma coisa. Gente, e não é difícil, porque depois que isso entra na vida, isso passa a ser um hábito. Igual você escovar dente, igual tomar banho, isso é hábito, né? Então, assim, se a gente tem tudo organizadinho, às vezes no primeiro momento parece que é muita coisa, mas não é muita coisa. É porque a gente só tem que se organizar. E depois se organiza, vira hábito, né? Então isso aí é fácil. Agora, a outra coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente pode falar para ir complementando e fechando, né? Eu falei do colágeno, já que a gente está falando de uma pele sem idade. Eu falei da glicação, né? A glicação é um veneno para a pele. Seria a hidratação do colágeno. Então, a gente precisa de hidratantes. E uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui, que eu espero que vocês me entendam, porque na live cada hora entra um e às vezes perde um pedacinho outro, né? O meu colágeno dentro da minha pele, é ele que segura moléculas de água. Então, ele é a estrutura hidratante da minha pele.
Por isso que eu falo que ele tem que estar sempre muito bem, muito organizado, bem estruturado, porque é ele que segura as moléculas de água e ele que me deixa com a pele firminha e dura, firme, sem flacidez, né? Com menos rugas. Por isso que ele não pode ser glicado, porque a glicação deixa ele dura, deixa ele duro. Então, assim, quando a gente toma 3 litros de água, pessoal, é lógico que a água é bem-vinda, mas não é a água que hidrata o meu colágeno, porque ele só vai ficar hidratado se ele estiver organizado. Se o meu colágeno é duro e glicado, eu posso tomar 3 litros de água, que a minha pele continuará seca. Então não é a água que vai hidratar, é a estrutura do colágeno. Então eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, um amigo, um cliente, que já falou com vocês assim: doutora ou fulana, eu tomo água e minha pele vive seca. Eu tomo 3 litros de água e minha pele vive seca. Eu tenho certeza que alguém aqui já encontrou alguém assim. Por que isso acontece? Pela glicação e pela falta de estrutura. Então, o meu colágeno é que consegue segurar moléculas de água e aí sim a minha pele ser hidratada. Por isso que eu preciso que ele seja bem estruturado. Então, vamos supor que eu queira colocar na minha pele ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico é uma molécula, apesar de ter o nome de ácido, né? Não combina nada, né, Jussiara? Porque chama ácido hialurônico. Teve gente que já me perguntou como que é fazer peeling de ácido hialurônico. Porque tem a palavra ácido. Pensa bem. Pois é. Então, o ácido hialurônico, gente, ele é uma molécula de água extremamente importante. Eu preciso do ácido hialurônico forever, preciso. Eu posso colocar esse ácido hialurônico através da minha pele. Esse não tem jeito de tomar, não, tá? Esse tem que colocar. E ele só entra através da pele. A gente só vai produzir mais ácido hialurônico repondo o ácido hialurônico. Para esse ácido hialurônico entrar na pele, ele precisa de ter um peso molecular pequeno, para que ele consiga ultrapassar as camadas da pele. Ou então ter um carreador, né? Uma estrutura que permeia esse ácido hialurônico. Então é muito importante colocar ácido hialurônico na pele, sim. Até vou dizer que o ideal seria na pele do corpo todo, já que a gente está falando de uma pele sem idade, não é só o rosto que fica feio, né, gente? Os braços, a pele dos braços, a pele envelhecida no braço é muito feio também, uma mão envelhecida. Interessante que eu peguei uma cliente recentemente assim, Lud. Pois é. Ela, um colo envelhecido é feio, né? ela mora fora do Brasil, uma moça nova, inclusive, tá nem 30 anos. Melasma, né? Bem, aquele melasma mesmo agressivo. E aí, o caso dela me sensibilizou muito, porque, para você ter ideia, ela já tinha gastado o preço de um carro popular para cuidar dessa Para pele. resolver. Tipo, ela gastou, tipo, assim, mais de 40 mil reais Eu faço para ideia. resolver. E aí, durante a anamnese, né, a consulta conversando com ela, aí eu falei assim: você só tem o rosto manchado, você não tem assim um outro lugar que seja manchado, a pele do corpo tá como? E na hora que ela mandou, ela disse que já tinha uma mancha, né, as costas manchadas desde os 15 anos. Aí quando você vai ver, a pessoa tá glicada desde a adolescência, gostava de doce, etc. E isso vai se acumulando. E aí, quando, por exemplo, um melasma, por exemplo, surge, é porque aquilo ali já é algo que está Aquilo ali já está... há anos. Exatamente. Então, assim, essa estrutura da pele, gente, ela tem que ser mudada. Ela tem que ser mudada para todo mundo. Seja para o cliente, seja para a gente mesmo. E é muito interessante isso que você falou. Esse ano também eu recebi, ainda a gente não tinha entrado em quarentena. Foi logo que eu cheguei de férias em janeiro. Recebi uma mulher da Holanda, linda, linda, brasileira, mas mora na Holanda há anos. Mora lá. Já é praticamente cidadã holandesa. Ela veio para o Brasil ficar 5 meses se cuidando, porque ela fala que lá não tem o que tem aqui, né? Ela veio fazer coisa lá. Ela veio fazer harmonização, fez com um cara muito bacana, inclusive, extremamente competente, mas ela não ficou satisfeita, sabe por quê? Porque ela queria que a pele tivesse clareado. E a harmonização não clareia a pele, a harmonização dá uma estrutura. Então ela ainda estava um pouquinho chateada, mas o que era o problema dela? O problema dela era a glicação. Ela é muito magrinha, ela pode comer doce à vontade, ela é glicada e talvez nunca ninguém tivesse falado isso com ela. Então foi um achado ela ter chegado ali, me procurado, conhecido, visto a diferença nesses 3, 4 meses que ela ficou no Brasil e aprender. Porque senão ela nunca ficaria feliz, né?
Gastando aquele Verdade. dinheirão todo, aquele investimento de vir ao Brasil e ainda voltar insatisfeito porque a pele continuava manchada, né? Então a pessoa às vezes não conhece. Também não dá para a gente passar esse conhecimento para todo mundo, é gente demais nesse país, né? Mas é Verdade. importante a gente falando, um vai falando com o outro, um vai conhecendo, nunca ouviu falar. Então, assim, eu acho que seria essa montagem, é como se fosse assim, são 3 pilares, né? Eu preciso de colágeno funcional, eu preciso tirar o açúcar do meu colágeno e eu preciso colocar água. Isso é, gente, para quem quer ter 50, 60, 70 anos, esticadinha, bonitinha, feliz. Não quer dizer que a gente não vai ter a cara da idade da gente, mas a gente vai passar uma idade mais bonita, com menos ruga, com menos flacidez. Então, isso é importante. E isso Então, é falando do isso. corpo todo, né? Eu tô falando do corpo todo, porque tem muita É, coisa feia que aparece no corpo da gente, né? Por exemplo, a gente vê muita gente, por exemplo, com a pele da coxa interna tão flácida, porque ela nunca, às vezes, passou ali um produto, ela nunca, às vezes é uma pessoa que nem ingere tanta proteína assim, né? Então, aquele pele flácida, a pessoa procura, faz um monte de aparelhos, vamos supor que ela fosse fazer a radiofrequência. Até a radiofrequência precisa de colágeno funcional para receber aquela tecnologia, né? Então, é. isso é importante demais. Uma coisa que eu aprendi com você e que eu repito muito pro pessoal é o seguinte, né? Que quando a gente, principalmente quando a gente trata essas disfunções estéticas, né? Que tem a ver com colágeno, às vezes a pessoa fica muito confiante, né? No roller do microagulhamento, Uhum. na radiofrequência, mas uma coisa que você sempre fala é o seguinte, que da ponteira do meu aparelho não sai colágeno. Não sai, Essa, gente, não essa, sai. essa frase virou um mantra para mim, né? E eu sempre Eu repito falo para muito outras isso, o Jones pessoas. também fala muito isso, a gente fala muito isso para as pessoas entendam o seguinte, gente, vamos pegar esse cliente, vamos melhorar essa pele, depois faz a tecnologia, porque o resultado vai ser superior, mas ninguém quer entender isso, todo mundo já quer chegar na tecnologia, fazer a tecnologia, fica com medo de perder o cliente, né? E Verdade, às vezes até se dá mal, porque o cliente às vezes não melhorou, né? verdade. Então, isso é super importante. E uma outra coisa que eu queria comentar também, para a gente, assim, para ir fechando, né? Uhum. É a proteção solar, né, gente? A gente, assim, o mais importante para mim que destrói uma pele, o que mais destrói para mim chama-se glicação, desidratação e inflamações que vêm de dentro do corpo, que são produzidas pelo cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso para mim é o que eu chamo de pior numa pele. Porque o protetor, a proteção solar, você ainda tem o protetor. Mas, por exemplo, num lugar que tem sol demais, as pessoas trabalham na rua, a gente precisa de protetor que nos proteja contra os raios UVA. Então, essa proteção ela é muito importante também para essa pele sem idade, né? A gente ter esse hábito do protetor solar com a proteção que a gente chama de PPD, que é a proteção contra os raios UVA. Isso também é muito importante, tá? E eu não sei, assim, eu acho que desde a época que eu nem mexia com beleza, que eu mexia com os meus doentes, né, da reabilitação, eu já era meio brava, mas eu sempre gostava de tratar esse cliente, esse paciente, na época era paciente, né? Olha, o senhor vai fazer isso aqui, porque se o senhor fizer isso aqui, vai melhorar isso. Então eu sempre fui muito, assim, tentando ser muito educadora, até com o meu cliente mesmo, né? E eu sou assim hoje. Então o cliente aprender, gente, é a melhor coisa do mundo, porque ele, esse cliente que aprende, ele vira um cliente bom, ele te ajuda. Por isso que ensinar as coisas na nossa consulta, eu acho que é importante. Fideliza, né, Falar por Lute, quê? também. Eu acho, eu Ele acho. vira teu fã porque você ensinou algo de valor Eu para ele. acho. E às vezes ele fala uma coisa que é interessante, assim, doutora, eu nunca tinha ouvido falar isso, doutora, nunca ninguém falou assim comigo, doutora, nunca ninguém falou, me ensinou, me falou sobre esse assunto, sobre glicação, sobre cortisol, que é inflamatório na pele. E esse cliente, gente, às vezes ele até volta para a moda, para o tratamento da moda. Aí ele volta para o tratamento da moda. Ele faz errado e ele pega e volta pra gente e fala, doutora, você tinha razão, aquilo não ia dar certo. Isso acontece, né? Isso Verdade. acontece, né? Então, o Lude, maior prazer é o cliente voltar. Lude, o pessoal está perguntando aqui dos seus cursos. A gente está Uhum, faltando. Eu queria que você falasse, porque como está de quarentena agora, eu soube que você está com um projeto novo, né, para os seus cursos. sim, sim.
Eu tô com alguns cursos agora online, né? Isso a gente pode colocar aí, e vocês entrarem na Belle Bonelli Cursos, porque tá tudo lá, ou entrarem também no nosso site, bellebonellicursos.com.br, né? Eu tô com curso de avaliação de pele online. Eu tô com alguns cursos online ao vivo, né? Que a gente faz através ali de alguma... Eu tenho uma sala de reunião que a gente faz, que é um curso sobre melasma, o meu método pele... e às vezes alguns cursos individuais, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer um curso diretamente comigo de avaliação, ou diretamente comigo de cosmetologia, ou essa semana eu estou com um curso marcado de nutricosméticos e fitoterápicos, então isso vai de acordo. Presencial, eu não tenho nada marcado, gente, porque a gente não Depois sabe o da que está acontecendo. pandemia complicou, né? Assim que for liberado de verdade, provavelmente eu devo voltar a fazer alguma coisa, né? E eu gosto muito, por exemplo, de ir a Salvador, que é mais fácil para mim, mas E eu aí ia a gente fazer o marca depois. 360 em Salvador quando você viesse. Ainda falei com você no Pois é, congresso, né? pois é. E aí, a pandemia, a gente acabou com os meus planos de fazer o Eu tô com umas 360. meninas que Tá com foram ele online, habilitadas. Lude? Oi? Você tá com o Pele 360 online? Tô com ele online. Eu tô com umas Olha, meninas que foram habilitadas e vestiram a camisa, né? Mas vestiram mesmo. Olha, teve uma outro dia até que eu postei no meu stories. Ela tá tão competente que eu falei, gente, eu chego a estar emocionada assim. Ela já está começando na cidade dela, uma cidade pequena. Ela já está começando a fazer um sucesso que eu brinco que já está incomodando, né? Então, assim, como que ela já está? Ela me mandou uma foto ontem, Ludmila, vou fazer desse jeito, desse jeito. Falei assim, faz que vai dar certo. Então, assim, quando a pessoa incorpora, é muito bacana. Então, o método é muito bacana para quem incorpora, né, gente? Porque às vezes a pessoa verdade. faz o método e inventa moda no meio do método. A Ludmila criou um método para ser feito do jeito que ela criou, né? Não dá para mudar no meio do caminho o que a gente está fazendo, né? São uns 30 anos ali dentro, então não dá para ficar mudando muito. Mas é bem bacana. Eu amo, né, fazer isso. Eu Eu amo. vou procurar depois. Eu quero fazer. Meu sonho de consumo. Mas vamos fazer. Aproveita para fazer ele online. Depois você me Pronto, chama que a gente combina. pronto, Tá? tá joia. Lude, falta aqui um minutinho para acabar a live, né? Adorei Já ter tá você acabando. aqui. Ai, Obrigada, comecei obrigada, obrigada pela hoje, presença de gente. todo mundo, gente. Eu adoro fazer isso. Obrigada, Jussiara, um carinho, uma gracinha, viu? Tá de Ah, parabéns de novo. você é uma querida, né? E ter você aqui, É. né? Vou falar assim, na minha casa é um prazer. Gente, quem não segue a professora Ludmila, siga a professora, tá? Doutora Ludmila Bonelli. Tá como Ludmila Bonelli só, né? Tá, Ludmila Bonelli. Aham. Demudo, tá, gente? Isso. Demudo. Sigam a doutora, vocês vão ver que tem muita informação legal. Tem Uhum. podcast, tem vídeo, enfim, tem Isso, palestra, tem isso, live, tá? isso. E Lude, aí, você vai grande deixar beijo. gravada? Você Vou consegue deixar deixar gravada? gravado Vai para quem quiser deixar? assistir Tá. Se depois. alguém me perguntar, tá bom. Então tá. Tá bom, meu Gente, um amor? prazer. Obrigada, obrigada, Jussiara. Obrigada pelo carinho. Adorei, viu? Depois a Adorei gente faz também. outras, tá? Fique com Deus. Um beijo, ó. Beijinho. Tchau, tchau pra vocês. Pode tirar até print, gente. Eu queria printar. Alguém printa pra mim e me manda. Beijo.